Vamos lá, gente. Olha, primeira vez que a gente está recebendo um convidado aqui, mas na verdade, como eu queria falar das conexões entre as pessoas, eu queria também pedir para vocês abrirem a vida para as novas conexões. Eu sempre sou e frequentei a mesma igreja, mas quando eu conheci o pastor Mateus, eu me conectei rapidamente com as palavras dele, porque ele foi aquele... Eu sempre falo assim, eu acho que todas as pessoas que estão aqui no mesmo plano que a gente são possibilidades como aparelhos de telefone que a gente vai ligando para Deus. E ter você hoje perto de mim, pastor, é uma conexão que eu nunca pensei que eu teria. Mas que eu queria tanto você aqui hoje, porque eu queria que as pessoas abrissem a cabeça para as novas conexões. Eu acho que tem muita coisa que a gente vive do passado que são muito boas, tem coisas muito boas, mas parece que a gente fica engessado. E quando você apareceu para mim nas mídias sociais e eu falei para ele, gente, eu podia até ficar nervosa na hora de fazer entrevista com ele, eu comecei a acompanhá-lo pelas mídias sociais e eu vi como a gente precisa ser oxigenado o tempo inteiro. Então, primeiro, eu queria te agradecer por ser a minha conexão diferente desse ano. Estou muito feliz de estar perto de você, de hoje também te chamar de pastor e de meu amigo. Que legal. Muito obrigada. Será que a gente está, eu e as pessoas, o mundo, por tantas coisas que a gente está vivendo, a gente está perdendo a oportunidade de criar conexões novas, pastor? Na verdade, o ser humano, ele anseia por conexões. Se nós olharmos para as escrituras, por exemplo, a gente vai ver muito o termo morte. E as pessoas entendem morte como aniquilação. Mas na Bíblia, por exemplo, morte não fala de aniquilação. Morte fala de separação. Então, por exemplo, a pessoa morreu, ela vai se separar desse mundo, vai se separar do corpo dela. Sim. E quando, por exemplo, no Éden, o Senhor diz ao homem que se ele comesse do fruto proibido, ele morreria, ele nem percebeu, quando ele comeu, ele não morreu imediatamente. Mas naquele momento ele se desconectou de Deus. A Bíblia diz que os dois estavam nus e não sentiam vergonha. Aí naquele momento os dois passaram a ter vergonha. E a vergonha só passa a existir num ambiente de julgamento. Então quer dizer, o homem e a mulher pararam de se apreciar. Então houve desconexão com a mulher. Quando eles foram lidar com Deus, eles culparam um ao outro. Eles passaram a desconectar do outro, ou seja, eles começaram a se proteger. E automaticamente começaram a estragar a terra, se desconectaram da terra. Então, o pecado em si, ele é um processo de desconexão. Por isso que a gente vive clamando por conexões. Por isso que o ser humano, ele vai para a academia para se conectar. O homem que não está bem na casa vai para o bar para se conectar. Então, as pessoas procuram ambientes para se conectar. Ou seja, normalmente pessoas que estão infelizes é porque elas ainda não conseguiram encontrar um lugar de conexão. E olha que lugar que você colocou a gente, né? Na verdade, a gente fala tanto da importância da conexão e agora você falou, talvez a gente não tenha medo tanto da morte, mas da desconexão. Exatamente. Que pode ser mais amedrontosa do que a morte, Exatamente. Né? Eu me desconectar. Você sabe que eu tenho muito cuidado por causa da rádio, muitos anos, e tenho certeza que você como pastor, de falar alguma coisa que sirva tão bem para mim e que não sirva para os outros. E como o Conexão Tuti pode ir para qualquer lugar do mundo, eu falo assim, será que eu vou me atrever a falar com alguém que talvez não confie, não acredite em Deus, mas eu não consigo imaginar essa desconexão. Eu falo que eu acredito que tudo que gera, tudo que gira, se você tiver a primeira conexão, que a gente valoriza tanto a gente com a gente mesmo, e a gente fala muito de saúde emocional, saúde mental, se eu não tiver Deus, para onde eu vou? Com quem que eu me conectei? Não fica difícil? Para você é difícil imaginar alguém que não tenha isso? Na verdade, eu converso com a maioria das pessoas que eu converso são pessoas de fé. Na verdade, o brasileiro em si, ele é a maioria, né? Mas quando a Bíblia, entanto que a Bíblia vai dizer que aquele que não crê em Deus, aquele que diz em seu coração não há Deus, na verdade, a Bíblia vai chamá-lo de tolo. Ou seja, porque a Bíblia diz que Deus se revela na natureza. Então não tem como você olhar para o mundo e você não conseguir encontrar uma mente inteligente por trás de tudo isso. As variáveis que precisavam dar certo para que a vida fosse possível na Terra eram infinitas, ou seja, só uma mente inteligente para fazer. Quando você olha a diversidade de pássaros, a diversidade de cores, a diversidade de natureza, a Bíblia diz que Deus se revela na natureza. Então, ou seja,
O ser humano que não crê em Deus, ele está fugindo daquilo que ele vai ser perseguido a vida toda por essa ideia, por esse chamado. Por essa dúvida seria? Tipo, o que é tudo isso aqui? Quem que fez tudo isso aqui? Exatamente. As pessoas tentam encontrar certeza. O ser humano vai precisar... Alguns deles estão certos de que Deus não existe. E tá tudo certo. Eu respeito essas pessoas. Eu tô dizendo o que a Bíblia diz a respeito delas. Eu respeito elas. Eu acho que todo mundo tem o direito de não crer. Mas eu acho que a vida sem fé, ela é uma vida vazia. Foi aquilo que eu falei para você ontem na nossa entrevista. O maior desespero do ser humano é a morte. E quando pensa em morte, é porque é a incerteza. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Agora, para pensar o seguinte: se nós crermos em Deus, entregarmos nossas vidas para Ele, nós estivermos certo, nós vamos ser salvos. Estamos tranquilos com o que vai vir depois. Se nós estivermos errados, só acaba. Mas agora, para pensar, se eu decido arriscar minha vida, se eu não creio e eu estiver errado, eu me lasquei para a eternidade toda. Daí dá medo. E se eu estiver certo, eu tô igualzinho o cristão que está errado. Nós dois vamos sumir. Ou seja, eu não arriscaria a minha vida, eu não apostaria a minha vida nisso. Para mim tá bom, do jeito que tá. Eu tô gostando bem dessa, tá bom, do jeito que tá. Exatamente. Daí, você citou que a gente já esteve esses dias na rádio juntos, e muitos fiéis comentaram isso comigo. E também no domingo, a sua pregação que eu vi pela internet, falava da proposta de começar tudo já. O ser humano tem um medo e, ao mesmo tempo, um hábito da procrastinação. Sim. E eu queria propor hoje, como eu acho que você conecta tantas pessoas e ajuda tantas pessoas nisso, tem muita gente que se perdeu nessa rede de apoio. Eu gosto muito de falar da rede de apoio que a gente tem com as pessoas. Todas as pessoas que a gente convive não deixam de ser o tempo inteiro rede de apoio. Só que as pessoas vão se desconectando. Às vezes, se a gente coloca aqui uma proposta para alguém, pense em alguém que você está muito distante, você queria falar com ela de novo, se conectar com ela de novo. E tem gente que vai chegar no final do ano, tá chateado com essa distância e não tomou uma primeira atitude. O que você aconselha quando as pessoas vêm com essa dificuldade de estar perto, de perdoar, de pedir perdão? O que falta para essa liga da conexão amorosa entre elas que pode mudar a vida das pessoas? Estou um pouco preocupado com o rumo que nós estamos tomando no Brasil. Nós sempre fomos famosos por se conectarmos fácil. Sim. É difícil, se a gente entra no elevador, a gente se conecta fácil com quem está dentro do elevador. Só que isso hoje está ficando muito na questão superficial. Se você olhar as famílias, antigamente era normal a gente almoçar na casa da avó. Todo mundo junto. Não é verdade? A gente dava o domingo, todo mundo ia para uma casa só e comia juntos. As pessoas tinham mais facilidade em viver juntas. Hoje as pessoas não querem mais isso. Hoje as pessoas querem viver isoladas e se conectar na internet. E falarem da independência, né? Como se fosse muito bom viver sozinho. Só que, na verdade, elas estão desesperadas, porque elas desaprenderam a viver em comunidade. O meu trabalho como pastor é gerar uma comunidade. Eu não quero plateia, eu quero comunidade. Porque a igreja, ela não se resume ao que acontece no domingo. Aquilo é muito pouco. Então, assim, a pessoa vai lá, senta, me escuta. Qual que é o meu trabalho durante a semana? O meu trabalho durante a semana é pegar você, conectar você com alguém que tenha o seu perfil para que eu comece a gerar comunidade. Então, o meu maior trabalho é gerar comunidade. Esses dias nós estávamos numa reunião de liderança e nós estávamos pensando como é que a gente podia fazer para que isso acontecesse de forma mais intensa. Nós estamos tendo sucesso, mais do que 80% das pessoas que frequentam, eu falei isso para você, que frequentam os cultos de domingo já estão conectados em um pequeno grupo. E aí nós estávamos perguntando se esse era um problema da igreja. E nós chegamos à conclusão que é um problema social. As pessoas estão vivendo separadas, elas ficam dentro de suas casas, cada dia as festas são menores, mais isoladas. Antigamente você ia fazer uma festa de casamento, assim, era infinito o número, tudo ficou muito caro. É verdade. Agora você tem que chamar um pouquinho de pessoas, porque senão você não consegue pagar. Então as pessoas foram se isolando, foram vivendo em si mesmas. E hoje, o momento em que as famílias vão se reunir em volta do caixão do ente querido. Aí todo mundo pode. E eu falo que o caixão é a última mesa que uma mãe prepara para os seus filhos. Pare para pensar, filhos que nunca mais se reuniram em volta da mesa. Aí no dia do velório, todos os filhos estão em volta da mesa. A mãe ou o pai que faleceu, eles estão se oferecendo como a última refeição. Ai, pastor, pesado isso, né? E todo mundo está em volta. E aí todo mundo deixou para se reunir em volta da mesa no último dia, onde a mãe e o pai
tá se oferecendo como a última refeição. Como Foi a única que juntou eles. a única refeição que conseguiu juntá-los, porque o macarrão, a maionese não juntava mais. Então, eles precisaram se reunir. E ali, a pergunta que eu costumo fazer quando eu faço um ato fúnebre, por exemplo, é que se ela pudesse falar, o que ela estaria falando para os filhos naquele momento? Entendeu? Então, assim, releva isso. Vocês eram crianças, vocês viviam tão bem. Agora vocês ficaram adultos. Os problemas, antigamente a gente era tão pobre, a gente não tinha quase nada. Hoje está todo mundo rico e as coisas estão mais difíceis. Ou seja, vocês não se perdoam mais, não se toleram mais, não se aceitam mais, não se amam mais. Então, assim, eu tenho clamado para que as pessoas não esperem para se resolverem em volta de um caixão. Exatamente. Para que elas aprendam a preparar uma mesa para poder se conectar. E isso tem que ser falado, né? Porque senão as pessoas não vão achar tempo para nada. Isso que eu fiquei pensando agora, você falando, graças a Deus eu tenho contato e muito convívio com meus irmãos. Mas assim, 8 irmãos, vamos supor, não se falam. Aí de repente fala assim, então você desce lá, fazendo favor, assinar o papel do negócio da morte? Então, quer dizer, eles vão se conectar de alguma maneira naquele dia, mas isso podia ter acontecido antes com o testemunho da mãe e do pai. Exatamente. A gente está esquecendo um pouco disso. Você me fez pensar o quanto as pessoas estão diminuindo as suas conexões, mesmo tendo medo da morte, que é a maior desconexão que existe. Exatamente, exatamente. A gente não está percebendo isso? E é que as pessoas esperam que alguém tome a iniciativa. Entendeu? E aí, a gente tem uma máxima lá na igreja que mesa não se cobra, mesa se prepara. Eu nunca cobro ninguém para me chamar para comer. Eu preparo uma mesa e convido. Então você não está esperando de ninguém, você não tem expectativa disso. Não. Então, por exemplo, o pastor nunca me convidou para almoçar. E eu posso nunca te convidar. Porque eu tenho um monte de coisa para pensar. Mas se você quer minha presença, prepare uma mesa e me convida. Entendeu? Por que a gente não tem essa humildade? Porque a gente tá muito inseguro, a gente quer ser importante, entendeu? Então a gente quer que alguém lembre da gente, a gente quer que as pessoas pensem na gente. Não, se eu convidar, quer dizer que a iniciativa foi minha, mas só vai acontecer as coisas que nós queremos se nós tivermos a iniciativa. Entendeu? Aquele que faz só o que manda, só terá o que me dão. Ou seja, se eu esperar que as pessoas comandem a minha história, eu só vou ver o que as pessoas têm para mim. Então eu tomo a liderança da minha vida e digo, eu quero sentar com fulano. Pastor, eu quero que você venha aqui. Eu vim. Imagina se a gente ficasse assim, vamos esperar um dia, quem sabe, as coisas vão acontecer. Não, eu falei para os meninos, o Robson e o João, que fazem parte aqui, eu falei, gente, eu tenho uma conexão tão importante que aconteceu esse ano comigo, eu quero que ele seja o primeiro. Meu pai vai vir, minha psicóloga, um monte de gente que a gente quer, mas eu queria trazer essa ideia das pessoas. Não se desconectem das pessoas que você ama, ou se conecte com novas pessoas, com novos formatos da vida, né? A gente tem oportunidade todo dia, pastor. Será que a gente não tem que se atentar? Eu acho que tudo isso que você falou da gente exercitar é mais trabalhoso também, não é? Será que a gente está com uma zona de conforto que está prendendo a gente? É uma zona de conforto um pouco tola, né? Porque é uma zona de conforto que não é confortável. Não. Porque uma zona de conforto, ela precisa dar pra gente estabilidade emocional, ela precisa dar pra gente alegria. Então as pessoas estão em uma zona de conforto que está gerando pra ela tristeza. Então ela fica o dia inteiro na internet. Ela conhece a vida de um monte de gente que nunca vai falar com ela. Ela ama ver histórias na Netflix, mas ela não constrói a própria história. Ela não vive a própria história, ela não vive um caso de amor. Então, os casamentos estão totalmente... O tempo todo nós estamos na igreja trabalhando com os casais assim. Quantas vezes você sai com seu marido por mês, só vocês dois? Entendeu? Quantas viagens você fez com seu marido no último ano, só vocês dois? Para poder fortalecer essa conexão. Existem relacionamentos que são de baixa manutenção e tem outros que são de alta manutenção. Manutenção é o segredo, né? Então, a maioria das nossas relações precisam ser relações de baixa manutenção. Aquela relação que se você se vê pouco, os dois continuam se amando. Aquele amigo que você fica 2 meses sem se ver e quando você vê não tem cobrança. Você não me ligou. Mas o casamento e os filhos são relações de alta manutenção. Só que nós não damos a manutenção. Então, as relações importantes estão se desconectando por falta de manutenção. Então, a pessoa casou, ela nem lembra por que ela casou. A paixão já foi embora, o libido já foi embora, tudo já foi embora. E daí deixou no dia a dia. Deixou no dia a dia, virando 2 amigos e bem distantes. Ou seja, não estão dispostos a investirem na conexão. Então,
eu falo sobre novas conexões, elas são importantíssimas, porque isso nos abre para muitas possibilidades. Nós nem imaginamos o que pode acontecer para nossa vida com novas conexões que vão aparecer. Ou seja, eu nunca imaginei que minha vida pudesse se tornar isso, e se tornou porque eu me abri para uma nova conexão. Exatamente. Agora, a pergunta é, as conexões que lá atrás nós fizemos porque entendíamos que elas eram importantes, quanto nós estamos investindo nessas conexões? As reais importantes. As reais importantes, entendeu? Quantas vezes você tem passado na casa daquele amigo que esteve com você no dia difícil, que você falou que ele era muito importante, mas você já se esqueceu? Entendeu? Eu falo do casamento, os filhos, né? Então, os filhos às vezes não ligam para os pais. Mas os pais geraram uma cultura de não ligar para os filhos também. Então, os filhos vão se distanciando. Então, toda relação se distancia. Não tem nada que não precisa de manutenção. Até a nossa relação com Deus. Por que a gente ora? A gente não ora para Deus saber o que a gente precisa. Deus sabe o que a gente precisa. A gente ora para a gente não se desconectar de Deus. Porque o tempo vai fazendo a gente desconectar dele também. Olha o que ele está falando hoje, de manutenção da conexão. Gente, que importante. Pastor, criou-se mesmo essa margem. De repente você, mesmo que você tenha essa conexão, pai e mãe comigo, vamos supor, meu pai esses dias falou assim, você não me atendeu essa semana, hein? Eu falei, pai, é por causa da corrida. Aí no dia seguinte da corrida eu falei, só vou dar atenção para você. E daí foi uma brincadeira, conectou tudo de novo. Como a gente, quando tem um pouquinho de desconexão, já vai nessa zona perigosa de cobrança. A gente não pode deixar isso acontecer em algumas coisas. Casamento, filhos, essa primeira camada das conexões, elas têm que ter alta manutenção. Tem que ter. A cobrança é ótimo, né? Quando essa cobrança está ligada a relacionamentos de alta manutenção. Porque você pode, se essa cobrança está acontecendo de alguém que você não tem tanto tempo para se conectar o tempo todo, tem que alinhar a expectativa. Porque tem gente que se aproximou agora e ela já se torna uma relação de alta manutenção. E você não tem tempo para dar essa manutenção. Então essa relação vai te trazer problema. É aquela pessoa que chega, cria uma expectativa muito grande a seu respeito e frustração está totalmente ligada à expectativa desalinhada. Então às vezes você vai ter que dar, não tenho tanto tempo assim, mas se você colocar na minha agenda a gente se encontra e tal. Mas essas outras relações é importante que elas cobrem. Porque o dia que os nossos filhos pararem de cobrar, o dia que os nossos pais pararem de cobrar, o dia que o seu esposo, a minha esposa parar de cobrar, talvez eles já se adaptaram com essa relação distante. Então uma coisa que eu falo pro meu marido às vezes, ele é muito mais discreto que eu, óbvio, né? Não tenho como ser mais escandaloso. Eu falo assim, hoje seu silêncio está ensurdecedor. Então é bom a gente cutucar. Lógico que é. Às vezes tem que ter essa troca. Sim, porque para saber o que o outro pensa, né? Porque senão a gente vai deixando por inércia, vai ficando aí, tá assim, tá no dia a dia e vai deixando acontecer. O que você faz? Todas as pessoas que, se eu perguntar agora aqui, um exercício para as pessoas, qual que é uma pessoa que você gostaria de se conectar? Você não tem mais isso? Eu tenho, lógico. Tem pessoas que eu aprendo com elas, pessoas que eu leio, pessoas que eu assisto, que eu teria prazer de bater um papo. Não tenho a ilusão, às vezes, de chegar numa pessoa que já tem a estrutura de vida dela e querer entrar no ciclo mais íntimo dela. Então tem pessoas que eu queria poder fazer perguntas para ela, tem pessoas que eu queria, mas isso fica naquela área da tietagem, sabe? Se um dia der certo, a gente vai conversar. Já mandou uma mensaginha? Alguma coisa assim? Já mandei. Boa, bom saber. Já mandei, já tive resposta, outras não, e assim vai. A gente tem que, isso mantém a gente humilde, sabendo que a gente é pequenininho, né? Mas na sua família, não. Você não tem alguém que você está distante, que você gostaria de conversar? As pessoas que estão mais distantes, todas elas já receberam uma mensagem minha, porque eu não espero. Esse é um exercício. É um exercício, eu não espero. Sempre digo, olha, se eu te fiz alguma coisa, me perdoe, eu tô aqui, quero... Então eu faço. Quando eu percebo que não há reciprocidade, aí é importante que você respeite o outro lado também. Inclusive, a Bíblia vai dizer algo muito interessante. No que depender de vós, tendes paz com todos. Então ele está dizendo o seguinte, que nós devemos desejar ter paz com todo mundo. Mas ele reconhece que não depende só de nós. Que tem o outro lado também. Sim. Mas é importante que a gente dê um sinal para outra parte de que se ela quiser, tá tudo bem. Porque às vezes os dois não se conversam porque um pensa que o outro não quer. Aí tá os dois muros, né? Quer ver uma história legal? Eu gosto de história. Uma história bíblica que me emociona. Você já ouviu falar de Jacó? É dele que vem o nome Israel. Depois o nome dele foi mudado para Israel. Ele engana o irmão dele
Esaú, e ele recebe a bênção do pai no lugar do irmão. O pai estava velho, cego, ele entra lá na tenda e ele engana o pai com algumas artimanhas, e o pai, em vez de dar... E a bênção era a herança. A bênção não era só eu te abençoo, meu filho. Ele recebe a herança do irmão. O irmão descobre e promete matar ele quando o pai morrer. A mãe fala, vaza, senão você vai morrer. Se desconectaram. Ele ficou 20 anos longe do irmão, e aí de repente ele fala assim, ó, eu preciso me encontrar com meu irmão. Aí ele manda um WhatsApp da época, né? Manda algum mensageiro, dizer, ó, cara, eu quero me encontrar com você. Aí alguém diz, ó, seu irmão tá vindo com 400 soldados. Ele fala, vou morrer. Chegou a hora. Chegou a hora. E ele começa no encontro. E aí ele tem um encontro muito legal com o anjo, depois a Bíblia vai dizer que ele tem um encontro com Deus. Ele começa a brigar com esse anjo e ele segura e o anjo abençoa ele. Beleza. E aí o irmão tá vindo, ele faz o quê? Ele começa a mandar presente na frente. Aí ele manda boi, ele manda gado, ele vai mandando um monte de presente antes dele chegar. Depois ele manda uma turma, manda outra turma, e manda outra turma. E aí quando ele chega, o irmão fala, cara, por que você me deu tanto presente? Eu já sou rico. Não, porque eu queria que você encontrasse favor. E a Bíblia diz que os dois se abraçam, os dois choram. E há uma conexão, um reencontro lindo ali. Aí, interessante, ele fez questão do irmão saber que estava tudo bem. Ele deu presentes antes. Sim. Ele foi dando sinais de que eu tô tudo bem, eu quero me encontrar com você, eu não quero briga. E aí depois, interessante, depois que os dois se reconectam, o irmão fala, vamos comigo. Aí ele fala, cara, eu tô com ovelha, eu tô com boi, eu tô com criança, você tá só com homens. Vai na frente, porque eu tenho que andar nos passos das crianças e das ovelhas, eu não tenho como andar no seu passo. O que ele diz para mim? Que não quer dizer que me reconectar, eu preciso voltar à mesma relação que eu tinha no passado. Ele não vai andar junto com o irmão. Vou me adaptar. Mas ele faz questão de fazer, vamos resolver nossas pendências. E aí entra a questão de um presente. Olha quanta estratégia só nisso. Às vezes está uma pessoa que está longe de você, que é muito importante, manda um presente para ela. Um presente, uma caixa de bombom dizendo, olha... Lembrei de você. Lembrei de você. Me perdoe talvez por algo que eu tenha dito que você não gostou. Isso não quer dizer que vocês precisam voltar a ser os melhores amigos como eram no passado. Mas você ter coragem de lidar com as suas pendências, de você dar sinal, se a outra parte não quiser se aproximar, ela sabe que o dia que ela quiser você está aberto. Mas também não pode ficar se martirizando pelas conexões que não deram certo, porque tem gente que não quer e você não pode forçar ninguém. Você falou uma coisa que é verdade, você chegou hoje aqui, eu te dei um chocolate. Na hora que eu dei pro Robson, ele falou, verdade, isso aqui conecta. É um negocinho tão simples, às vezes, que falta... Será que não falta também um exercício interno das pessoas? Será que a gente volta um pouco naquela parte que as pessoas estão muito inseguras para falar isso? Tá tudo bem. Ó, eu te mandei um boa tarde porque eu lembrei hoje de você, vi uma blusa, lembrei de você da cor, sei lá, e lembrei de você. A gente não faz isso pelo outro porque também tá inseguro? A gente fica inseguro, porque se a gente mandar uma mensagem, a gente vai ficar olhando de 10 minutos para ver se a pessoa viu. Depois a gente vai olhar de 10 minutos para ver se a pessoa vai responder. Ou seja, a iniciativa já começa com muita insegurança. A pessoa não consegue mandar e dizer, chega, agora eu vou ver minha vida, se ela quiser responder, ela responde. Então, assim, imagina a quantidade, isso é, a antiga geração não deu palavra de afirmação para essa geração. Então, essa tá dando para a próxima. Tá tendo até demais, tá? Não tá dando limites para a próxima geração. Sim, a gente errou um pouquinho, Errou, né? A gente passou do ponto. Como que é isso aí que você falou? A geração passada não Ela deu poucas palavras de afirmação. Você vê, tipo? Você é importante, eu te amo, quero você do meu lado. Isso é autoestima. Trabalhando a autoestima e o valor próprio do filho. E era o contrário, ó. Você tem que trabalhar. E criou uma geração de gente trabalhadora mesmo. Minha mãe me achava o máximo. Isso eu sempre acho que eu tenho 1,80 m, pastor. É uma coisa impressionante. Eu acho que isso é um grande segredo das pessoas, a autoestima. Teve um psiquiatra, Léo Freiman, ele é psiquiatra infantil, falou assim, gente, amor é óbvio entre pai e filhos. E não é tanto assim, a gente já sabe que o mundo não é tão perfeito assim. Mas alimente a autoestima. Você acha que então, dos nossos pais para nós, faltou um pouquinho, porque estava aquela fase de mãe vai trabalhar, não sei o quê, bagunçou um pouquinho. Aí agora a gente está se organizando de novo, será? Eu acho assim, ó, que a gente está aprendendo a mostrar para os nossos filhos que eles são importantes. Os pais hoje estão nas apresentações das crianças, o pai e a mãe. Antigamente, na minha época, era mais a mãe que ia. Né? Hoje o pai e a mãe vai junto numa apresentação dos filhos. A gente aprendeu que tem que andar junto. Eu acho que a gente exagerou no sentido de não dar limites. Sim. A nossa última geração dava limites e nos fizeram pessoas mais fortes. Pessoas que são capazes de
de ir para frente, eu não sei o que vai acontecer com a próxima geração, porque tem muita gente fraca. Então, assim, você bateu o pé, a criança está chorando, você disse não, a criança já entra em depressão. Então, a gente está gerando um povo mais fraco. A gente tem que se preocupar com isso também. Mas, no geral, os pais no passado entendiam o seguinte: se dessem comida e roupa, era uma demonstração de amor. E Pronto. E era mesmo, porque as dificuldades eram maiores. O Brasil prosperou. Se a gente pensar na minha época, eu não sou tão velho, mas na minha época, em São Bernardo, existia, por exemplo, escola pública de gente rica e escola pública de gente pobre. Hoje não, hoje a pessoa que tem condições paga escola particular. Sim. Não existe mais escola pública para gente rica. Ou seja, nós éramos tão mais pobres do que somos hoje, de que a divisão, o que a gente tinha como classe social era outra visão que nós temos hoje. Mudou tudo. Mudou tudo. Então, um pai que trabalhava, por exemplo, numa metalúrgica em São Bernardo do Campo, de onde eu sou, e ele conseguia fazer compra uma vez por mês, ele era o máximo. Porque era isso que porque a maioria tinha que comprar no mercadinho da vila quando entrava um troco de um bico. Ainda para deixar um fiado, alguma coisa Para deixar um assim. fiado, um caderneta. Então, a estrutura mudou completamente, mas os pais falavam: eu tô dando o que comer, eu tô dando o que vestir, eu tô demonstrando meu amor, eu não preciso dizer que amo. Eu não preciso dar carinho. Então, nós geramos uma geração muito segura. Cheia de traumas, não tinha condições de pagar terapia. Terapia é uma coisa que está começando a se desenvolver no Brasil agora. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas imagina isso 20 anos atrás, falar para a pessoa que ela tem que passar por um psicólogo e ficar pagando isso, sei lá até quando. Ela fala: não tenho dinheiro para isso. Então, hoje, nós estamos lidando com essa questão dessa insegurança, da dor que as pessoas sentem, e aí volta aquilo que nós começamos a dizer, a importância de uma comunidade. Porque junto com isso que se perdeu, referência. O que é um casamento bom? Se a pessoa olha o casamento dos pais dela e a maioria dos casamentos são disfuncionais. Então ela tem que olhar para o lado e encontrar um casamento que ela possa dizer: aquilo é uma referência para mim. Ela cria o filho dela. Como que eu crio o meu filho? Às vezes ela não sabe, ela perdeu a referência. Então ela tem que olhar para outros casais que estão criando bem seus filhos. Por isso que essa comunidade é tão importante. É tão importante, porque aí você começa a ter referências. Você olha assim e fala: eu quero ter um casamento daquele jeito, eu quero tratar minha esposa daquele jeito, eu quero tratar meu marido daquele jeito. E aí a gente cria aquilo que é essencial para o ser humano, que é a vida em comunidade. Meu pai, esses dias, há muitos anos atrás, a gente já está na rádio há muitos anos juntos, e num comentário dele do jornal, ele falou assim: o ser humano tem sede de heróis. Então, se a gente não precisa ter coisa tão distante de heróis, a gente tem que ter uma comunidade. A comunidade é a rede de apoio da vida? Com certeza. Até mesmo porque hoje, se você olhar, uma coisa que eu admirei em Itapetininga é que aqui eu consigo ver neto de Itapetiningano. Em São Bernardo, na região onde eu morei, era difícil alguém que era dali. Normalmente o vô era do Paraná, ou da Bahia, do Nordeste. Aqui tem várias gerações. Aqui tem várias gerações. É uma coisa que eu não tinha visto em outro lugar que eu morei. Morei em Boituva, isso não é uma realidade. Morei em São Bernardo, isso não é uma realidade. E aqui tem. E aqui tem, e tem muita gente que fala: seu pai é de onde? É de Itapetininga. Seu avô é de Itapetininga. Se brincar, o bisavô também é de Itapetininga. Sim, muita gente. Ou é do lado aqui, Capão Bonito, alguma coisa aqui muito próximo. Se você não é como eu, você casa com alguém que tem 400 gerações aqui. Exatamente. Só que agora tá mudando. Tá chegando muita gente que não é daqui. E essas pessoas não têm famílias. Eu, por exemplo, eu moro aqui, vai fazer 15 anos. Estou trabalhando aqui faz 20. Eu não tenho ninguém da minha família aqui. Só tá eu e minha esposa, a gente mudou para cá, a gente não tinha filhos, éramos recém-casados. Então hoje a comunidade da fé é minha família. Sua família. Minha família. Então se eu vou sair com a minha esposa sexta-feira, a gente saiu para jantar. Tinha uma moça lá da igreja que ficou com meus filhos lá em casa, à noite. E a gente foi jantar só eu e ela. Então essa é a rede de apoio. Então para muita gente a comunidade da igreja é a única rede de apoio que elas têm. Exatamente. E a única referência que ela tem também. Você consegue viver hoje, você é um líder entre as pessoas. Eu gosto de me conectar com você por causa disso, porque você tem real sabedoria do seu propósito. Você sabe por que você está aqui. Exatamente. E então, o que você está me falando é mais ou menos que a gente não consegue viver bem e feliz, que eu acho que é o que Deus mais quer pra gente, sem ter essa comunidade, sem ter uma rede de apoio. Sim. Sozinho não dá? A Bíblia, quando o homem é criado, tudo que Deus criou, tudo. A Bíblia diz assim, Deus, e todo o final de algo que Deus criava, a Bíblia dizia assim: e viu Deus que era bom. Então ele criou a separação entre o dia e noite, e o texto termina dizendo:
e viu Deus que era bom. E criou Deus não sei o quê, e viu Deus que era bom. Quando Deus cria o ser humano, é a primeira vez que ele vai dizer que não era bom. Ele diz, e não é bom que o ser humano viva só. Olha que interessante. Tudo que ele criou, ele falou que era bom. Mas aí quando ele cria o homem, ele falou, não é bom que o homem viva só. Vou criar para ele uma esposa. Aí ele cria a esposa. Então a esposa é o núcleo mais íntimo de comunidade que pode existir. Então imagina se a gente fosse trabalhar, se a gente falasse, vamos organizar minha vida. A pessoa diz assim, eu quero organizar minha vida. E eu quero organizar minha vida dentro da ideia de conexões. Sim. Então vamos usar o que nós estamos falando sobre conexões. Como que eu faço? Eu falaria para ela, se concentra primeiro no núcleo mais próximo de conexão. Como que está a sua conexão com a sua esposa? E depois, então peraí, a primeira regra do jogo é a gente pensar quem que é meu primeiro lugar. E aí, esposa, marido. Esse é o primeiro. Não é o filho, não. É o matrimônio. Tá. Porque os filhos depois vão embora e vão criar suas próprias famílias. Sim. Depois fica só você e seu esposo. Exatamente. E vai embora. No fim das contas, só os dois. Então você tem que... Imagina que nós temos que começar de dentro para fora. Então, se nós formos mais profundo ainda, antes do esposo é Deus. Porque se você não se conectar com Deus profundamente, você vai cobrar do seu marido o que só Deus pode te dar. Entende? Porque nós não casamos para ser feliz. Nós precisamos casar felizes. Porque se você fazer o outro feliz. E aí você faz outro feliz. Porque se você não casar feliz, você não faz o outro feliz. Porque o infeliz não tem condições de dar felicidade. Entende? Então, assim, como a felicidade plena está em ter Jesus no teu coração. Então, eu falo que não existe um par bom com ímpar ruim. Então, você não conecta dois ímpares para se tornar um par, dois ímpares ruins, e você espera que esse par seja bom. Então, não há um casamento bom que não tenha passado por uma desconexão boa dos pais. Olha que interessante. Então, nós estamos sim. Voltou um pouquinho. Nós estamos conectando, estamos organizando. Então, assim, não há uma conexão boa entre marido e mulher se não houver uma boa desconexão entre os pais originais. Ou seja, se você levar seu pai para dentro do seu casamento e a mãe, o pai e sua mãe e seu marido levar, vocês não são felizes. Tá. Porque aí fica uma bagunça. Ali tem que estar o mais importante que Por isso são tem que desconectar. Tanto que a ordem bíblica é deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. Então, todo casamento onde a família original tem muita gerência sobre aquele casal, esse casal não é feliz, porque não houve uma boa desconexão. Então, tem que desconectar. É amar os pais e a mãe, mas saber que o seu núcleo familiar agora é sua esposa e seu esposo. Então, se os dois se conectam com Deus para se tornarem bons ímpares, e depois se conectam e se tornam bons pares... Bombástico isso, Deus deve bater palma. Aí o casamento não tem como dar errado, porque aí eu não cobro da minha esposa aquilo que só Deus pode me dar. Agora, se eu chego lá e eu sou uma pessoa infeliz, eu fico cobrando que a minha esposa me dê alegria, esse casamento fica infernal. Porque ela não consegue me fazer feliz. Ela pode viver para me fazer feliz, essa pode ser a iniciativa dela, mas ela não é capaz. É infinito. É infinito, porque nós somos insatisfeitos. Então, a mulher tá magra, o marido reclama que ela tá magra, ela engorda, ela reclama que ela tá gorda. E aí ela faz exercício, ela reclama que tá fazendo muito exercício, tá muito fora de casa, não faz nada, reclama que a mulher não faz nada. Por quê? Vira esse casamento de cobrança, porque eu sou insatisfeito e tô buscando no outro a minha satisfação. Falei pra vocês que ia ser muito bom. Entende? Então você acaba não conseguindo dar conta disso. Um casamento que a pessoa fala, eu não vou buscar na minha esposa a minha satisfação, vou buscar em Deus. Porque uma vez que eu busque em Deus a minha satisfação, eu posso ajudá-la. Mas mesmo assim, existe um limite. Tem um texto muito interessante em Gálatas 6:2, Paulo diz assim, carregai, pois, os fardos pesados uns dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Aí no verso 5, 3 versículos depois, ele diz assim, porque cada um carregará o seu próprio fardo. Parece uma contradição, porque ele está dizendo, carregai, pois, os fardos pesados uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Depois ele diz que cada um vai carregar o seu próprio fardo. Aí, se você analisar os dois textos, a única diferença que existe é a palavra pesado. O que ele quer dizer? Que se tiver pesado para você, Tuti, imagina uma mochila aí de 50 quilos. Tá. Aí você chega para mim, pastor, eu não estou aguentando levar essa mochila sozinho. Para mim cumprir a lei de Cristo, eu tenho que pegar na outra alça. Mas se você soltar, eu também tenho que soltar. Porque cada um é responsável pelo próprio fardo. Então existe um limite para me ajudar. Eu ajudo o outro à medida que ele entenda que o problema é dele e não meu. Então eu estou te ajudando, mas o problema é teu.
Não transfira o problema para mim, senão eu solto. Não vou aguentar também. Não vou aguentar também, porque eu também tenho os meus problemas para lidar. Então, quando você casa e o outro gera a expectativa que você vai fazer ela feliz, ela tá pegando um problema dela, que é um problema que ela tinha que resolver com ela mesma, e coloca no meu colo. O casamento é infeliz. Então, a pessoa entra num casamento inseguro, ela vai encontrar um jeito de dizer que eu tô causando insegurança para ela. Mas ela já era insegura antes de casar comigo. Então, se ela não resolver a insegurança dela, eu vou tentando pagar um boleto que eu não fiz. Exato. Não fui eu que constituí essa dívida, eu não tenho que pagar. Entendeu? Então resolva sua insegurança, porque senão você vai me matar. Essa dívida ninguém consegue pagar pelo outro. Não, você resolve o seu problema. Porque chega um momento que se você não discernir isso, em algum momento você é culpado pela insegurança da pessoa. Só que ela nunca parou para pensar que aquela insegurança já era pré-existente. Aquela insegurança já existia antes de você se casar. E isso não é tão claro na cabeça, na vida das pessoas. Porque não tem diálogo. Entendeu? As pessoas não conversam, não tem ninguém, não tem mediadores. Quem é o mediador? Quem que você senta? A pessoa tiver condições de pagar uma terapia de casal, beleza. E dependendo ainda da abordagem, porque tem a abordagem que é mais indireta. Se for mais direta, a pessoa vai falar, mas peraí, deixa eu te fazer uma pergunta, isso já existia? Então eu vivo dentro do gabinete pastoral aconselhando pessoas. Ouvindo histórias, tentando discernir o problema das pessoas, porque às vezes é muito complexo, às vezes uma conversa só você não discerne o problema. E aí você vai entender que eles estão cobrando um do outro dívidas que já existiam antes deles se encontrarem. Dívidas de outros relacionamentos. Dívidas... Nossa, que dó, que pesado para outra pessoa. Dívidas dos pais. Então imagina, por exemplo, uma moça que foi abusada. Então. E aí ela casa. E aí o marido não pode tocar, o marido não pode falar, e o marido o tempo todo está tendo que pisar em ovos. Porque existe um problema pré-existente. Se ele é um cara que fala, não, isso é um problema, eu quero ajudar, ele tem que ajudar mesmo, mas se a outra parte não entender assim, eu preciso buscar ajuda porque o meu marido está pagando uma dívida que ele não fez. Vira um casamento extremamente infeliz. Ô pastor, qualquer coisa que a gente fale, você está pegando o menor núcleo, que é o mais importante, que é o mais próximo. Se a gente não falar da gente, cuidar da própria conexão com a gente mesmo, que isso acho que está muito fundido com Deus, no nosso caso, a gente não consegue trabalhar perfeitamente a conexão com outras pessoas. Pare para pensar o seguinte, ó, a pessoa está com uma disfunção hormonal. O homem está com a testosterona baixa, então ele está cansado, está sem libido. Entendeu? A mulher está na menopausa ou qualquer outro problema, está com vitamina D baixa, B12 baixa, ferro baixo. E aí a pessoa começa a projetar no outro aquele cansaço. Então o homem está com o libido baixo por conta da testosterona, ele acha que a mulher está feia. Nossa, que bagunça. Entendeu? A mulher está feia porque ele não está sentindo nada. Então ele acha que se ele não está sentindo vontade, é porque a mulher está feia. A mulher tá com os hormônios totalmente bagunçados, vitaminas completamente bagunçadas. Não aguento mais esse cara. Esse cara é um inferno na minha vida. Exatamente. Aí, se ela vai lá e corre, ou faz qualquer exercício por 40 minutos, a vida dela poderia mudar. Porque o corpo começa a se equilibrar de novo. Não bebe água suficiente. Não fez nem o exame de sangue para ver. Não fez exame de sangue, não passou no endócrino nem para poder ver como estão as vitaminas. Então a primeira coisa que ela faz quando ela tem um problema é tentar encontrar um culpado. Se ela começasse pelo núcleo mais interno, ela falava assim, como que está a minha relação com Deus, como está o meu corpo, como que está a minha mente, como que está o meu físico. Se ela não projetasse para fora aquilo que ela tem que projetar para dentro, e ela falasse, eu começo a resolver meus problemas de dentro para fora. Então eu vou resolver o meu problema com Deus, o meu problema comigo mesmo, depois eu vou resolver o meu problema no meu casamento, depois eu vou lidar com os limites dos meus filhos, porque a gente está se envolvendo muito na vida deles, eles estão tendo muito problema, trazendo muita... Eles vão ter que lidar com os próprios problemas deles a partir de agora. Agora eu vou procurar uma comunidade para me fazer parte, que eu preciso ter referências e ser referência. Aí você começa a expandir. Aí você vai expandindo. Aí, às vezes, vai começar a acontecer coisas naturais. Você vai encontrar pessoas e conexões de negócios, por exemplo. Eu tenho um sócio francês, que eu levo técnicos para trabalhar de martelinho de ouro na Europa. Esse é o meu... Você fala francês, pastor? Falo, não fluente, mas falo francês. Converso em francês, consigo conversar em francês. E eu tenho um sócio francês, e foi uma conexão que eu fiz no trabalho, e foi um negócio tão profundo que em 2023, ele e a família toda veio passar Natal em Itapetininga. Eu fui com ele para a Amazônia fazer missões com ele. Hoje ele é meu amigo, meu sócio. Hoje eu administro a parte financeira da empresa do Brasil por conta de uma conexão que eu fiz com uma pessoa que eu nem falava o idioma na época.
Entendeu? Então, quando você parte de dentro para fora, você fica pronto para outras conexões. Pronto. É Entendeu? isso. Você está pronto. Por quê? Ninguém vai entrar na minha vida para resolver um problema, porque o meu problema está resolvido. Então eu não estou tentando encontrar alguém para pagar uma dívida no meu coração. Entendeu? Eu tenho que encontrar uma mulher, porque imagina uma pessoa que está solteira e fala, cara, eu preciso muito de uma esposa porque eu estou infeliz. Então não é uma esposa que você precisa. Você precisa de Deus. Porque se você precisa de uma esposa para ser feliz, está tudo errado. Gente, ó, vou falar uma coisa pra você, pastor. Sorte que teve um momento aqui. Sorte não, é observação da vida, assim, sabe? Que eu falei, gente, não tem como a gente tirar a saúde mental, emocional, o que é o interior, falar de Deus, é tudo o mesmo pacote. Aí, de repente, você tá falando do hormônio. Fiquei pensando assim, quantas e quantas pessoas se perderam por causa de um dia ou de um período com irritabilidade, o hormônio bagunçado da mulher, daí fala que a outra pessoa que está errada, mas não fez o exame, não se cuidou, não fez um exercício, culpa o mundo inteiro, enquanto a gente esqueceu de olhar para a gente mesmo. Exatamente. E você colocou tudo no mesmo bolão. Então você colocou 3 regras aqui, né? A gente colocar o físico, observar isso, a outra pessoa não é a culpada e tem que colocar Deus nesse negócio. Exatamente. Quando você olha para o que a Bíblia diz que nós somos um ser, vou usar um termo que é tricótomo, né? Nós somos corpo, alma e espírito. As pessoas acham que dá para dividir bem certinho. Isso é problema no corpo, isso é problema da alma, isso é problema do espírito. Mas a Bíblia vai dizer em Hebreus que a palavra de Deus é como uma espada. Ela é a única capaz de discernir onde um começa e o outro termina. E isso mostra que, às vezes eu vejo pessoas falando de maneira simplista. Isso é problema da alma. Isso aqui é problema do espírito. Isso aqui é problema do corpo. Tem um caso, eu não vou saber dizer exatamente as datas, mas tem um caso na Inglaterra de um homem que teve o olho perfurado com vergalhão. É um caso de estudo, inclusive, ele perdeu parte do cérebro. Mas ele ficou vivo. E era um cara de família, era um cara sério. E depois que ele perdeu parte do cérebro, que inibia alguns comportamentos, ele se tornou um homem viciado em jogos, começou a frequentar prostíbulos. Ou seja, aí você falava, esse problema é da alma ou do espírito? Foi uma parte do cérebro que foi tirada. Do corpo. Do corpo, e mexeu com as decisões dele. Era uma parte do cérebro que inibia certo tipo de comportamento. Então, ou seja, eu tô mal. Eu vou buscar o quê? Resolve tudo. Trabalho ser integral. Não trabalha só uma parte. Entendeu? Eu tô passando por dificuldades, então eu vou resolver as 3 áreas. Eu vou buscar ajuda para minha alma, isso fala de emoções. Eu vou buscar ajuda pro meu corpo, porque às vezes as minhas emoções estão afetadas por conta do meu corpo. Se você não dorme bem, se você não está tendo quantidade de sono profundo, bom, o seu corpo já está ruim. Você acorda no outro dia com irritabilidade maior. Tem mulheres que sofrem muito na TPM. É, tudo mesmo. Vira uma outra mulher. Outra pessoa. O cara tem 2 esposas ao longo do mês. Imagina em casa 3 mulheres. Meu Deus do céu, seu esposo é um herói. Tem que escrever um livro. Vender um curso na Hotmart. Clica aqui no QR Code. Porque 3 mulheres. Você parar para pensar, então, é tanta coisa que está envolvida. Eu tenho começado a cuidar faz um tempinho da minha saúde justamente por conta disso. Porque eu percebi que não é só uma guerra espiritual. A gente sabe que existe uma guerra espiritual. Você está ajudando pessoas, você está servindo pessoas, você está lidando com problemas que são espirituais. Existe um reino espiritual que não quer que as pessoas estejam bem. Então, mas nem tudo é isso. Às vezes é só um sono. Entendeu? Entendeu, pastor? Às vezes é só um sono. Você sabe que há muito tempo atrás o Ivan de Paula, que participa do Espírita, ele falava assim, sirva a Deus, servir a Deus o tempo inteiro. O propósito das pessoas tem que ser servir a Deus. Não tem outro jeito de você servir a Deus a não ser servir o próximo. Exatamente. Que somos todos filhos de Deus. Daí eu comecei a perceber, depois que um médico veio aqui, Dr. Monteiro, que a gente tem que estar muito bem para servir o outro. Daí eu falei, vou começar a cuidar de mim. Porque se eu estiver bem, eu consigo fazer o serviço melhor. Para tudo, eu sou braçal. Perante a Deus, perante as pessoas, eu sou braçal. Então, de 10 anos para cá, olha como desmembrou tanto a nossa conversa hoje aqui. De 10 anos para cá, as minhas conexões têm sido muito maiores. Porque eu tô bem, eu não preciso cuidar de mim, porque já virou um hábito o cuidar de mim, e eu posso servir muito mais. Então, aí que eu consegui criar os verdadeiros elos, conexões, as redes de apoio.
Então, às vezes eu tô na minha casa, assim, por exemplo, hoje mesmo, na hora do almoço, aconteceu comigo. Uma pessoa me ligou, falou uma coisa, ou mandou uma mensagem, eu falei assim, ai Deus, obrigado por esse caminho que a pessoa cruzou com o meu. Coisas assim, às vezes tão simples, mas que eu acho que foi realmente isso que você falou. Se eu tô bem, é como se você fizesse assim, tá tudo ok aqui, agora vamos servir, que é o meu propósito, é o que vai me fazer feliz. E eu acho que de 10 anos pra cá foi isso exatamente, que eu não tinha essa noção, você que tá me dando essa noção agora. Que eu, há 10 anos atrás, eu virei uma serva bem cuidada para servir muito bem. Aí você se torna relevante. Porque quando você serve, as pessoas não conseguem mais viver sem você. E aí você se torna relevante profissionalmente, se torna relevante socialmente. Porque alguém que serve faz falta. Quem não serve não faz falta. Exatamente. Entendeu? E você só pode servir ao outro quando você está no avião. Que você vê lá a aeromoça dando as instruções. Em caso de despressurização, máscaras cairão sobre os seus assentos. Se houver alguém do seu lado que precise de ajuda, coloque a máscara primeiro em você para depois colocar no outro. Porque se você colocar primeiro no outro, os dois morrem. Os dois desmaiam. Mas quando você pensa no seu filho, você fala, meu Deus, como que eu não vou salvar ele primeiro? Aí os dois morrem. Entendeu? Porque os dois vão perder oxigênio. Ou seja, você vai ter, para salvar teu filho, você vai ter que colocar a máscara primeiro em você. Então, qualquer coisa que a gente fale para as pessoas se conectarem, se reconectarem, eu quero muito essa proposta aqui do que você trouxe no culto domingo. Vamos começar já, vamos começar a fazer já. E tem muita gente que precisa primeiro se conectar consigo próprio e com Deus. Exatamente. Para depois começar a fazer essas estratégias de se conectar ou até desconectar com as pessoas mesmo, né? Porque quando eu estou muito bem, eu sei exatamente quem eu quero me conectar, quem eu não quero me conectar. Existe um termo chamado encerramentos necessários. Você vai precisar fazer alguns encerramentos na sua vida, porque se você tentar levar todo mundo com você para onde você está indo, inclusive gente que não quer ir, você vai acabar levando peso. Então, assim, a questão é deixar sempre claro para onde você está indo. É a ideia do motorista de ônibus. É como se você estivesse dirigindo um ônibus no passado e você tivesse que o tempo todo dizer o destino e abrir as portas e permitir que as pessoas saiam do ônibus quando elas não querem ir para o mesmo destino que você. E outras pessoas entrem quando você apresenta. Por isso você tem que ter clareza de propósito. Porque quando você tem clareza de propósito, todo mundo que está do seu lado sabe para onde você está indo. Se quiser andar do seu lado, vai ter que ir para o mesmo lugar onde você está indo. Se não está indo para o mesmo lugar, elas têm liberdade para sair do ônibus e não andar mais com você. Mas se você não deixa claro, tem gente com você que não deveria estar mais com você. Gente que já deveria ter ido embora há muito tempo e você, por ser inseguro, leva essa galera todo junto com você e sua vida fica insuportável. A gente tem que pensar no ônibus e na mochila de 50 quilos, exatamente, né? Exatamente. O tempo inteiro. E será que a gente chega à conclusão que é um exercício incansável? Ele é infinito? Eu acho que ele é infinito. Eu acho que nós vamos ver o resto da nossa vida tendo que ter noção do que é nosso problema, o que é problema do outro, lidar com os nossos problemas, ajudar os outros nos problemas dos outros, mas não tomar esses problemas para nós, porque senão a gente não aguenta. Imagina eu, quase 1000 pessoas na igreja. Então isso que eu ia perguntar, quantas mochilas de 50 quilos chega para você todo dia? Um monte. E eu tenho que o tempo todo deixar claro que essa mochila não é minha. Eu tô ali para ajudar, mas não é minha. E diferente de um terapeuta que ajuda de fora, o pastor ajuda de perto, né? O pastor, ele aconselha, chora, né? Eu falei no domingo, né, que tem dores que são inevitáveis. Eu já atravessei o cemitério aqui, é São João Batista o cemitério, né? Eu atravessei ele inteiro com um caixão de um bebê no colo. É profundo. Eu levando aquilo, o pai chorando atrás de mim e eu com o bebê em casa. Não tinha como não olhar para aquilo e imaginar meu filho ali dentro. Aí quando a gente chegou perto do enterro, o rapaz falou assim, quer abrir? E era um bebê morto, não nasceu morto. Aí ele falou assim, quer abrir? Eu falei, tomara que o pai não queira abrir, que eu não queria ver, né? Tava tanta dor. Eu também tô rezando agora pra ele não... Aí o pai falou, eu quero ver. Meu Deus. Aí abriu, a gente em volta aquilo. Então assim, aí você sai dali pra almoçar com alguém que vai contar a novidade, que ela tá grávida. No mesmo dia? No mesmo dia. Então assim, você termina o dia, você não sabe o que você tá sentindo mais. Porque a nossa vida passa a estar em serviço do outro. Mas se eu não entender que no final do dia minha esposa não tem culpa das dores que eu passei, que meus filhos não têm culpa, eu falo pra eles, ninguém fala comigo hoje porque eu passei por muita dor. Então se eu não conseguir separar isso, eu viro uma pessoa infeliz. Eu tenho notícias boas quase todo dia, mas também tenho notícias muito ruins. Casamentos que acabam, pessoas que a gente achou que estava indo tudo bem, daqui a pouco ela abandona tudo. Então, mas a vida passa a ter sentido.
A vida tem sentido quando você consegue servir ao teu próximo. Então, eu acho assim que se nós tivéssemos que resumir a palavra conexão, eu acho que ela não deveria ser colocada como uma opção. Eu acho que todo mundo deveria acordar todos os dias dizendo assim, eu preciso estar pronto para me conectar. Conexão é obrigação. É obrigação. E a primeira tem que ser a gente com a gente mesmo. É aquele exercício que a gente falou, né? Começa de dentro para fora. Coloca... Deus, ele está no processo todo. Deus é que vai te ajudar a se conectar com você mesmo, é Deus que vai ajudar você a se conectar com sua esposa, é Deus que vai te ajudar a se conectar com os outros. Então, eu nem digo que Deus ele é o principal, o primeiro, porque ele é tudo. Ele está em todo o processo. Ele não está em um lugar só, Não, né? ele está em todo o processo. Nossa, pastor, é verdade. Essa lista não existe um lugar para ele. Todos os lugares tem que ter. Em todos os lugares. Desde o primeiro momento, sobre se conectar consigo mesmo. Teve um dia que eu estava com dificuldade de ir numa reunião que eu tinha todas as noites. E eu falei, cara, deve ter alguma coisa espiritual me impedindo de ir. Eu estava orando. E aí eu senti uma clareza no meu espírito, assim, vai correr. Aí coloquei a roupa de correr e dei 3 voltas no condomínio correndo. Eu estava pronto para ir na reunião. Aí onde eu estava te falando. O próprio Deus me orientando que o problema não estava no meu espiritual, era o meu corpo. E daí o corpo soltou. Soltou. A adrenalina, a endorfina, um monte de coisa e eu estava pronto para ir para a reunião. Mas então, quando a gente está mais pronto e a gente se conecta bem com Deus, a gente consegue enxergar melhor essas mensagens? Sim. Fica mais claro? Fica mais... A oração ela é muito boa porque nós não oramos para Deus nos ouvir, né? Nós oramos para nós ouvirmos Deus. Então, porque, como eu já te disse, Deus nos ouve o tempo todo. Deus ouve os nossos... A Bíblia diz que Deus conhece as nossas palavras antes de elas chegarem aos nossos lábios. Mas então por que eu vou falar? Porque é importante a gente falar para que a gente fale e aprenda a ouvir Deus. Nos escutar e escutar Deus. E Deus fala. E Deus fala profundamente aos nossos corações. Como eu te disse, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a primeira revelação. Mas quando a gente se conecta com Deus, ele começa... A Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então existe uma direção clara para nós. A gente só não pode ficar longe dele. Fica claro, né? Fica claro. O ponto principal, então, é a gente com a gente mesmo. E começaria nessa proposta que você fez de aprender a Bíblia? Com certeza. Eu acho que se as pessoas lerem os evangelhos e conhecer Jesus, como que eu faço para conhecer Deus? A Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então eu digo, conheça Jesus. Hoje, para aqueles que ainda não leram a Bíblia e tiveram a oportunidade de assistir a série do The Chosen, tá tendo uma experiência incrível, porque nunca imaginaram que um Jesus daquele jeito, muito próximo do Jesus bíblico, né? Sim. E as pessoas estão tão distantes, as pessoas criaram uma imagem de Deus que não é exatamente a imagem que está descrita nos evangelhos. Então eu acho que todo mundo que tiver coragem de ler os 4 evangelhos, que são 4 repetições de pontos de vista diferentes, e ter o contato de conhecer Jesus, aquele Jesus que senta com prostituta, que anda com pecadores, aquele Jesus que se compadece, que sofreu a nossa dor. Eu acho que não tem como não sair das Escrituras e sair sem uma marca profunda no nosso coração. Você sabe que quando você fala que a gente tem grandes oportunidades, você, líder religioso, eu comunicadora muito conhecida na cidade, eu acho que Deus coloca pra gente a oportunidade todo dia da gente ser humilde. E todas as vezes eu lembro de Jesus com Madalena. Eu falo, gente, se tudo que ela foi aos olhos dos homens, Jesus foi tão humano, né? A parte humana de Deus, e trouxe junto, quem sou eu na fila do pão? A gente tem que se colocar um pouco mais naquele lugar, de perceber que a gente está tudo na mesma linha, a gente tem que estar todo mundo junto. De quem que eu vou ser rede de apoio? Eu não sei naquele dia o que as pessoas estão passando. Por isso que eu acho que eu consigo criar essas conexões com as pessoas. A gente está falando de 2 lideranças, né, completamente diferentes, mas acho que se a gente não se coloca em nenhum lugar, a gente quer absorver o que a pessoa está sentindo naquele momento. E a gente só consegue fazer isso se a gente está bem com a gente mesmo. O primeiro exercício é da gente mesmo. Da gente mesmo. E isso aí, acho que a palavra que fica é: não existe conexão profunda sem serviço. Se você quer conectar-se com alguém, sirva ela. Sirva ela. Não tem como você não ir no mais profundo do coração quando ela percebe que você não entrou para sugar. Você entrou para se doar. E você só pode se doar porque você já tem o suficiente. Porque ninguém dá o que não tem. Sim. E aí volta que nós falamos. Cuida de você, porque senão toda conexão vai ser um peso. Você vai chegar para ser um peso na vida de todo mundo. Isso daí é importantíssimo para nossas regras das conexões, hein? Será que eu não estou exigindo das pessoas uma conexão que é uma falta minha? Né? Eu vi uma
uma psicóloga uma vez e ela falava assim, quer atenção de alguém? Procure alguém muito ocupado. A pessoa sempre vai te dar atenção. Eu falei, que regra do jogo é essa? Quer atenção de alguém? A minha expectativa de atenção dos outros é zero. Por quê? Porque eu tenho que estar bem comigo mesma. Por que eu vou ficar colocando como se fosse provas? Vou ver se o pastor realmente vai me dar atenção. Vou mandar uma mensagem aqui para ele. Onde já se viu a gente colocar todas as pessoas do tempo inteiro em julgamentos? Não se conecta. Não dá. Porque ninguém quer conexão com sanguessuga. Ninguém quer se conectar com alguém que vai chegar só para tirar. Então, é uma troca. Eu estou disposto a oferecer minha vida para você. E aí eu chego lá e começo a oferecer minha vida para você. Mas aí eu começo a perceber que você não está interessado em se doar para a relação. Você, na verdade, é só um consumidor. Essa relação vai ser uma relação de alta manutenção. Como ela é uma relação nova, você vai acabar abandonando ela. Você não tem tempo para dar toda essa atenção. Aí fica um monte de gente que nunca tem amigo, nunca tem conexão, porque o tempo todo ele só se conecta porque ele está precisando de coisas que ele só podia ter em Deus. Como que as coisas ficaram tão claras na sua cabeça? Eu acho que não é que elas ficaram, elas vão ficando claras. Porque talvez algum pensamento que a gente está discutindo hoje aqui, se a gente falar daqui a um ano, ele vai estar mais claro pra gente, entendeu? Eu acho que essas conversas a gente poder falar sobre essas coisas, deixar sair. Eu não vim pra cá com nenhum roteiro pronto, vim aqui pra conversar com você. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração tá cheio. Então eu sei do que o meu coração tá cheio. Então a gente senta e vamos conversar, deixa o coração jogar as palavras pra fora, né? Aquilo que tá dentro de nós. Eu acho que a relação com a comunidade começa a deixar a coisa clara pra gente. Porque a gente começa a ouvir história de outras pessoas. A gente percebe que a gente pensa que os nossos problemas, eles são diferentes dos problemas de outras pessoas. Mas no final das contas, os problemas são todos iguais. Deus foi bonzinho, porque tem um monte de exemplo também, né? Tem um monte de coisa que a gente pode seguir, um monte de coisa que a gente pode aprender. Tá tudo aqui, tá tudo na regra do jogo. A gente tem que estar um pouco mais atento, né? Com certeza. A gente tem que ouvir mais, se relacionar mais e aprender a conversar mais. Olha que duas pessoas que gostam de conversar, quando elas sentam, o papo, né? O papo vai longe. Que bom que eu te encontrei esse ano. Que bom que eu te encontrei também. Estou muito feliz de estar aqui e a principal lição aqui para as pessoas é que se a gente está pensando, e eu acho que as pessoas têm muita amargura algumas pessoas têm muita amargura do Natal. Talvez porque não fez isso que você propôs hoje. Talvez você que tenha que servir alguém na sua mesa. Converse com aquela pessoa. Se você ainda não se sente preparado, se prepare até lá. Busque ajuda. Busque ajuda. A gente tem muitas ajudas, né? Tem. Seja espiritual, seja material, seja físico. Todos os lugares eu não vejo nada que não seja tão claro. E eu falo isso muito na rádio. Se você não está vendo ajuda, pergunte para mim quem pode te ajudar. Porque às vezes a gente sabe, tem muita ajuda por aí. Sim, com certeza. As pessoas não estão enxergando isso? Não estão. Só ir lá na Paz Church, num culto, e esperar o culto acabar. Vai ter um monte de gente lá disposta para te ajudar. É engraçado que eles já entenderam esse exército. Já entenderam. E o que mais me impressionou foi isso. Que vocês têm esse propósito. A gente sabe por que a gente está aqui, a gente sabe por que a gente veio. E isso está cada vez mais muito bem fermentado ali para as pessoas realmente servirem. Com certeza. E isso vocês estão valorizando cada vez mais para servir o outro, para estar à disposição. Para treinar pessoas para fazer. Treinar as pessoas. E agora você já deu uma dica para gente. Pode treinar, pode servir, pode ajudar, mas volta para si. Pergunte para si. Todo dia esse exercício para si. Todo dia você cuidando daquilo que Deus te deu. Nós somos o templo do Espírito Santo. No Novo Testamento, eu sei que pode ter alguns cristãos que não concordam comigo, mas essa é a visão do protestante. Não existe lugares sagrados. Para um protestante, a igreja é só um lugar onde a gente se reúne. Aquilo não é sagrado. O sagrado somos nós. Nós somos o templo. Você é um templo. Ou seja, Deus habita em você. Você é o templo. Então, como é que você está cuidando desse templo? Então. Como estão as coisas dentro desse templo? Entendeu? Você está se cuidando? Então, quando você corre, quando você cuida da sua saúde, você está adorando a Deus. Porque Deus te criou para o movimento. Deus criou você para o cuidado. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não sei se eu contei aqui no Conexão. Eu fui para Berlim, corri 42 km. E quando eu voltei, teve a peregrinação para São Miguel Arcanjo. Foi logo depois. E uma pessoa perguntou, mas você correu 42 km em Berlim, mas aqui você não veio peregrinar?
Daí eu falei assim, imagine quanto eu orei durante 42 km. Ele estava junto comigo. Então eu acho que é isso que a gente tem que... O movimento que você fez com o seu corpo, o cuidado que você teve com o teu corpo, lógico que há uma linha tênue, né? Da idolatria. Tem gente que está idolatrando o próprio corpo. O corpo dela se tornou o Deus dela. Então ela vive para o corpo. Mas quando você cuida do teu corpo porque você quer ter saúde, você está cuidando de algo que Deus te deu. Porque no final das contas, Tuti, nada disso aqui é nosso, é tudo dele. Seu corpo é dele, seus filhos são dele, sua saúde é dele. A pergunta é como você está lidando com um ativo que não é teu. Deus te deu um dom de comunicação. A pergunta é, você está usando o seu dom do jeito que Deus quer? Você está entregando para Deus tudo o que Deus quer? Porque Ele vai pedir contas um dia. E aí, Tuti, eu te dei um monte de dom, o que você fez com ele? Para todo mundo, né? Para todo mundo. Eu te dei teu corpo, você cuidou dele? Você está morrendo com 50 anos, podia morrer com 80 porque você não cuidou do teu corpo. Então, é entender que Deus tá de olho, a gente está lidando com Deus que é presente. Conecte-se com você mesmo, procure ajuda, tem muita gente pronta. Com certeza. E abra os chakras das comunicações, das conexões, que eu acho que isso que é o mais valoroso na vida. Esse ano, para mim, foi muito importante, foi muito legal de me perguntar muitas coisas do que tem feito tão bem para mim, que eu quero que faça bem para os outros. Então, quero agradecer imensamente. Te fiz 2 convites consecutivos e você aceitou os 2. Para você ver como que eu gostei de me conectar com você. Eu fiquei muito feliz. E eu quero que as pessoas se abram sempre para isso, tenham a positividade. E eu posso fazer uma proposta aqui para as pessoas e quero que você veja. Esses dias eu falei assim, as crianças falaram assim, mãe, você é muito empolgada. Mas você é empolgada às 6 horas da manhã. Eu falei, então tá bom, a partir de hoje, pensem que Deus é empolgado. Que Ele é muito empolgado, porque a gente pensa em Deus como se fosse muito sério, né? Ele é muito poderoso, Ele é muito incrível. Eu falei, mas pense que hoje Ele está empolgado. Que Ele falou assim, olha, hoje eu quero fazer um dia lindo, vai ser maravilhoso. E os meus eleitos são esses. Vai mudar completamente a sua visão de vida. Com certeza. Vai ganhar uma oportunidade de viver uma vida diferente. Sabendo que Deus não é um Deus que está distante, Ele tá atento ao seu dia. Ele está muito feliz que a gente acordou. Com certeza. Ele está muito feliz que a gente está junto. A gente tem que lembrar o tempo inteiro disso. Deus é muito feliz quando a gente se faz feliz também, né, pastor? Com certeza. Ele nos criou, porque Jesus fala assim, eu falo essas palavras porque a alegria de vocês seja completa. Porque Ele quer isso. Ele quer isso. Muito obrigada. Obrigado você pelo convite, obrigado pela oportunidade. Eu falei para vocês que ia ser maravilhoso, não falei? Gente, eu espero que isso aqui tenha servido para vocês, que esse é o nosso maior propósito. Tem muitas pessoas na internet que hoje levam também a palavra de Deus, então eu tento o tempo inteiro ser muito empática também para quem não acredita, mas hoje foi impossível. Eu preciso falar que isso é muito da minha base, do que eu sou, do que eu acredito e como eu me conecto. Então, ter você aqui hoje, primeira vez que a gente tem uma pessoa aqui, foi muito especial. Muito obrigada, pastor. Obrigado a vocês, obrigado pelo carinho de toda a equipe aí. E espero que nós possamos ter outras boas conversas com nós. Com certeza. Ele topa tudo, então eu convido mesmo. Valeu, gente. Muito obrigada. Tchau.